Olá, amados, graça e paz. Quando estamos segundo o advogado, o conselheiro, aquele que nos defende diante do acusador, do qual Jesus, quando aqui esteve, ele é aquele que intercedeu por todos, né? Assim, quando o seu Espírito, do qual nós recebemos, é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque o acusador nos acusa a todo momento. Lembrai-vos de Pedro, que achava que já estava pronto para ser perseguido, para ser preso, do qual Jesus disse: quando converteres, fortalecei os vossos, porque na verdade Satanás pediu para você andar assim como peneira o trigo, mas já intercedi por vós. Assim, quando ele, por atitude humana, da qual a palavra diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, quando com a natureza divina ele dizia: tu és Cristo, filho do Deus Altíssimo. Mas quando estava segundo a natureza humana, por várias vezes exortado: para trás de mim, Satanás, a vossa atitude é refletida segundo a dos homens, porque ele estava indo contra o cumprimento da palavra e da promessa, de quando Jesus dizia que era necessário que subisse para o Monte das Arábias, para que fosse ali martirizado e crucificado por aquele povo. Ele dizia: não permitirei que façais isso contigo. Ele estava indo, na verdade, contra o cumprimento da palavra e da promessa. Por isso devemos dominar tanto a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, através daquele que é pronto e preparado para colocar a palavra em nossa boca. Quando assim perseveramos, falamos na ousadia, falamos no poder e na autoridade, da qual não são palavras meramente humanas e nem destituídas de sabedoria, mas a palavra acompanhada da sua força e do seu poder, segundo o advogado, onde estamos sempre segundo uma própria defesa, aonde a palavra diz que até mesmo os ímpios não sabem fazer a sua defesa e tampouco as suas orações são ouvidas. Mas mesmo aqueles que perseveram segundo a fé, o Espírito Santo é aquele que, quando não sabem fazer as suas defesas, pela fé são justificados, e o advogado faz a defesa por gemidos inexprimíveis. Por isso, a fé tem que ser participante do início ao fim. Às vezes, até mesmo aqueles que estão sendo influenciados segundo tradições humanas, com orações repetitivas, mas segundo a fé isso lhe é imputado como justiça, e o Espírito Santo o intercede por eles com gemidos inexprimíveis, da qual o Senhor é aquele que não permite com que venham sempre ser enganados, onde o ministério da iniquidade, que enganava o povo por tradições meramente humanas, que lhes ensinava algo que distanciava o povo de Deus, mesmo assim os justifica, porque estão sendo influenciados. Mas agora é o tempo onde aqueles que influenciavam e afastavam o povo da verdade, é o momento onde vem a ira do Cordeiro sobre as suas cabeças, por amotinar o povo, por os mesmos que dizem que ensinam são aqueles que desorientam o povo, e isso não é segundo o direcionamento do alto. Por isso vem a ira, as brasas pairam sobre as suas cabeças. E aqueles que foram enganados, mas que depositam a fé no autor e consumador da nossa fé, eles são justificados, aonde agora é o momento onde Cristo Jesus cuida das ovelhas que não têm pastor, porque ele é o único bispo e bom pastor de nossas almas, onde ele é o grande sacerdote, ele é o grande profeta da promessa de Deuteronômio: suscitarei no meio de vós alguém como vós, aquele que tem zelo das ovelhas, aquele que disse que iria adicionar ovelhas de outro aprisco, da qual estavam sendo seduzidos e enganados, da qual ele diz que apagará das suas memórias os seus muitos deuses, da qual foram influenciados a crer. E a palavra nos diz que não há necessidade de ninguém dizer neste mundo quem é o Senhor do alto,
porque todos são aqueles que contemplam a sua glória, a sua majestade e o seu poder. Todos são aqueles que serão iluminados, segundo trarão no seu interior um novo espírito, um novo coração, da onde se ilumina o exterior, aonde os seus olhos serão bons luz para os seus caminhos, aonde tudo aquilo que é treva está caindo por terra e está sendo levantado, um povo bem disposto, unido numa só fé, num só propósito, num só coração, aonde todos levantarão as mãos aos altos dos céus, mãos santas, purificadas e santificadas segundo aquele que tudo opera e executa, onde assim ele está procedendo em nosso meio. Assim, quando ele fechou a porta para o ministério da iniquidade, a porta da graça é excelente, aberta a todos os povos, línguas e nações. Ele está descortinando toda a mente, ele está abrindo o ouvido dos surdos, ele está abrindo os olhos, tirando toda a escama dos olhos. E outra vez vereis a diferença dos que servem o tzadik e o justo, e os que servem o rachã e o maldoso, do qual estão sendo expulsos devido às suas próprias más atitudes. Assim nos ensina o Senhor. Ele está levantando governos que estão aptos para serem benfeitores, e está se opondo aos malfeitores, aqueles que oprimem o povo, aqueles que governam com impiedade, segundo a injustiça, segundo as suas próprias ambições. Ele se opõe a estes e ele está os vencendo dia após dia. Ele está quebrando todas as forças, todas as fortalezas, todos os principados e potestades que amotinam em vão contra o ungido do Senhor, porque ele já os venceu naquele grande espetáculo ali no Monte de Sião. E assim ele está a operar em mais um dia, segundo trazendo espada, trazendo justiça, trazendo equidade, trazendo o seu direito, exercendo sobre toda a terra. E assim, arrependei-vos, aqueles que se opõem à sua verdade, porque há mais esperança para aqueles que se arrependem, para aqueles que se consideram como pó, porque do pó viestes, do pó voltareis, e não há um mísero caco que possa reter o pneuma, o fôlego de vida. Assim vos diz o Senhor. Por isso, há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto. Há mais esperança para um tolo que venha se arrepender do que para um insensato que é dogmático em achar que o seu caráter está aperfeiçoado, mas na verdade está sendo rejeitado segundo aquele que é do alto e tudo contempla. Assim vos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.